Salve, salve, queridos alunos! Mais uma aula aprofundando nos mistérios, na emoção, no sentimento, na arte da literatura, ok? Hoje ainda não estamos mudando de... Assim, nós estamos variando entre alguns assuntos. Mas o que nós viemos trabalhando nas últimas aulas? Nós falamos sobre Fernando Sabino, na nossa última aula a gente falou sobre um gênero textual que é crônicas. E aí, eu propus que você fizesse uma leitura, que vocês fizessem uma leitura de uma crônica do autor Fernando Sabino. E a partir daí, você já conhecendo qual é o gênero crônica, eu provavelmente até o final do ano vou trazer crônicas de outros autores para vocês conhecerem. Mas eu postei lá para vocês, lá na nossa sala de aula, uma crônica chamada justamente A Última Crônica, de Fernando Sabino. E eu gostaria de conversar um pouco com você a respeito desta crônica e ler essa crônica junto com vocês. Então, se você tiver aí com um tablet, alguma coisa, ou então um arquivo aberto, está assistindo a aula, mas está com o arquivo aberto, ou então você de repente imprimiu a crônica, acompanha comigo aí a leitura, tá bom? A Última Crônica, de Fernando Sabino. A caminho de casa, entro num botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. Uma paradinha. Você lembra que a gente falou que crônica tem a ver com uma escrita, uma história curta que envolve alguma coisa do cotidiano? Observe o que está acontecendo nesta crônica. É uma crônica que trabalha a metalinguagem. O que é isso, Fernando? Metalinguagem? Metalinguagem tem a ver com você usar a nossa linguagem para falar a respeito da própria linguagem. Ou seja, nós estamos falando sobre crônicas, sobre ler e entender crônicas, nós estamos conhecendo crônicas, e essa história está contando de como essa crônica foi escrita. Quer dizer, o escritor está dizendo assim, eu fui tomar um café, e aí eu parei para escrever a crônica e estou pensando a respeito disso. Então observe o que ele vai falar sobre a própria crônica. A perspectiva me assusta. Eu gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Lembra que a gente falou que as histórias de crônicas elas falam sobre o cotidiano, sobre o dia a dia? E de uma maneira que o autor procura destacar alguma coisa que é tão banal pra gente, mas que na história para ele mostra e dá um destaque para alguma coisa que para nós, a maioria de nós, acharíamos banal? Pois é, ele está dizendo isso aqui. Eu estou aqui procurando, queria estar inspirado, mas não está me vindo nada. Eu queria escrever mais alguma coisa sobre o dia a dia e mostrar o quanto que é alguma coisa do dia a dia, mas eu estou sem inspiração nenhuma. É o que ele está falando aqui, tá? Vamos continuar. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência que a faz mais digna de ser vivida. Eu visava ao circunstancial, ao episódico, nesta perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou num incidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança. Assim eu quereria o meu último poema. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então um último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Olha que curioso isso aqui. Ele para aqui um instante e ele tá lá, né? Antes ainda de começar a tomar o café, pensando, puxa, o que eu poderia falar? Poxa, eu queria ter alguma ideia, assim, de contar alguma coisa do dia a dia, alguma situação, né, algum incidente doméstico, sei lá, alguma coisa né, que acontece no dia a dia na casa de alguém, ou de repente de estar olhando aqui na rua e ter alguém perseguindo alguém, uma perseguição acidental, uma coisa de polícia, alguma coisa, mas não estou achando nada aqui para me inspirar a escrever essa crônica. Aí ele fala, então eu pego e tomo meu café, e aí ele faz uma situação, lembrando de algum outro livro que ele leu, e um poeta que falou assim, assim eu quereria o meu último poema, falando sobre como seria o último poema de um poeta, e ele quer saber como seria a última crônica dele como cronista. Continuando aqui. Ao fundo do botequim, um casal de pretos acaba de sentar-se numa das últimas mesas de mármore,
ao longo da parede de espelhos. Observe, parece que ele encontrou aqui qual será a história da última crônica dele. A compostura da humildade, na contenção de gestos e palavras, deixa-se acentuar pela presença de uma negrinha de seus 3 anos, laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa. Mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. 3 seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais do que matar a fome. Passo a observá-los. Olha só como é que o cronista escreve a crônica. Ele está ali tomando seu café, de repente ele percebeu uma cena que pode inspirá-lo a escrever e ele para e fica observando. Ele fica ali observando. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom, inclinando-se para trás na cadeira e aponta no balcão um pedaço de bolo sob a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve concentrado o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, a reassegurar-se da naturalidade de sua presença ali. A meu lado, o garçom encaminha a ordem do freguês. O homem atrás do balcão apanha a porção de bolo com a mão, larga-o no pratinho. Um bolo simples, amarelo escuro, apenas uma pequena fatia triangular. A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por que não começa a comer? Vejo que os 3, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa a um discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto e brilhante e retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforo e espera. A filha aguarda também, atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim. São 3 velhinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia do bolo. E enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas. Como a um gesto ensaiado, a menininha repousa o queijo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente, põe-se a bater palmas muito compenetrada, cantando num balbucio a que os pais se juntam discretos. Parabéns pra você, parabéns pra você. Depois, a mãe recolhe as velas e torna a guardá-las na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com as 2 mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando para ela com ternura. Ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo do bolo que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo botequim, satisfeito. Como a se convencer intimamente do sucesso da celebração. De súbito, dá comigo a observá-lo. Nossos olhos se encontram. Ele se perturba, constrangido. Vacila, ameaça baixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e, enfim, se abre num sorriso. Assim eu quereria a minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. Uau! Se essa fosse a última crônica dele, de fato,
teria fechado com chave de ouro a história de tudo aquilo que Fernando Sabino escreveu. Porque essa história ela é algo do cotidiano, algo real. Uma família simples, que talvez naquele momento a única festa que poderia dar para a filha de 3 anos seria ir até um bar, um botequim, comprar um pedaço de bolo ali, que de repente já estivesse até parado há muito tempo ali naquele balcão, naquela redoma, e fazer uma comemoração. Só aquela família de 3 pessoas. E aí de repente a gente poderia estar pensando aqui que, poxa, que triste. Mas não, esse foi um momento de alegria suprema daquele pai, daquela mãe e daquela criança de 3 anos comemorando o seu aniversário. Ainda que o pedaço do bolo só tenha dado para a menininha comer. O pai e a mãe não estavam nem se importando ali. Eles estavam felizes por poder oferecer essa pequena festa simbólica de aniversário para sua filha. Um episódio do dia a dia, uma situação em que o escritor, o cronista, foi até um lugar tomar um café buscando inspiração, e eis que a inspiração está no dia a dia dele. Está naquele momento, ele encontra a inspiração para escrever uma crônica tão linda e tão inspirada. Pensa bem nisso. É bonito você ler isso, é bonito você ver uma história como essa, é uma história da vida, uma história do dia a dia. Pensa que a vida, momentos como esse estão acontecendo à nossa volta o tempo inteiro. E talvez, apenas talvez, você não esteja observando porque você esteja apenas olhando para si mesmo. Dedique uma parte do seu tempo para olhar à sua volta. Isso também vai te inspirar. Quem sabe a escrever alguma história? Quem sabe a viver a vida de uma maneira diferenciada, com um olhar diferenciado da vida? Quem sabe, apenas quem sabe. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Sempre que eu trago algum texto, e é algum texto que me tocou profundamente, e que eu posso mostrar para você o quanto que a literatura ela é maravilhosa, é linda, o quanto que isso nos toca, eu gosto muito de trazer essas aulas para vocês. Espero que você tenha gostado. E terminou aqui a nossa aula, vá lá para a nossa sala de aula, o nosso Google Classroom lá, faz as atividades que eu propus para reforçar tudo isso que a gente aprendeu aqui, ok? E não perca de jeito nenhum a nossa próxima aula. Vamos aprender mais sobre literatura. A literatura é mágica. Até a próxima semana.